do plenário do Senado Federal. Essas imagens que você vê aí são de atos de vandalismo que acontecem ao longo da tarde, neste domingo, em Brasília, uma semana depois da posse do presidente eleito Lula. Você vê agora imagens aéreas aí do Congresso Nacional, a área ali das duas cúpulas, Câmara e Senado, mas eles também invadiram o Salão Verde, invadiram o plenário do Senado e continuam lá nessa manifestação de vandalismo. Você fica agora com a programação da Globo News em rede nacional. São 5h19 em Brasília. A gente segue acompanhando, então, a situação em Brasília, que há pouco mais de 3 horas é cenário de uma invasão de terroristas que chegaram aos palácios de Estado, tanto ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. Há alguns minutos a polícia conseguiu retomar o controle e afastar o grupo de terroristas do prédio do Supremo e também do Palácio do Planalto, que a gente vê na parte esquerda da tela no alto. Mas o grupo de terroristas segue ocupando o Congresso Nacional, tanto na parte de fora, como a gente consegue ver na imagem, próxima à cúpula do Senado, como dentro do Congresso também. Eles chegaram, inclusive, aos plenários da Câmara e do Senado, e também no plenário do Supremo Tribunal Federal. Chegaram ainda nas proximidades do gabinete presidencial dentro do Palácio do Planalto. A polícia segue agora reagindo e tentando afastar o grupo de terroristas da Praça dos Três Poderes, que aparentemente já está sob controle da polícia. Só que a esplanada dos ministérios e a área próxima ao Congresso, como a imagem do Globocop mostra, ainda está tomada por milhares de radicais terroristas que tentaram não só invadir os prédios como conseguiram e também manifestam teorias inconstitucionais, antidemocráticas, pregando golpes de Estado, intervenções não previstas na Constituição, cometendo assim não só crime na sua atitude, como também nos seus atos na invasão desses prédios. A polícia segue com o batalhão de choque avançando na Praça dos Três Poderes e afastando esse grande grupo de terroristas das sedes da presidência e do Supremo e tentando agora retirar esse grupo do Congresso Nacional. Esse grupo conseguiu furar o bloqueio que havia na esplanada dos ministérios no início da tarde, chegando assim, então, primeiramente ao Congresso Nacional e depois chegaram ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. Nessa cobertura especial, a gente tem aqui agora, junto conosco, Marcelo Lins, Júlia Duailib, Merval Pereira, Fernando Gabeira, Eliane Cantanhede, Camila Bonfim, Valdo Cruz e Gerson Camarote, todos nós de olho, analisando e informando tudo que está acontecendo em Brasília nesse momento. São 5h21 no horário de Brasília. A gente vai seguir nessa cobertura acompanhando esse domingo, 8 de janeiro de 2023, onde, infelizmente, a gente vê atos terroristas sendo praticados contra a democracia brasileira. Justamente porque esse grupo de terroristas atuou contra as instalações que abrigam a vontade pública, a vontade dos eleitores do Brasil. Lins, vamos fazer agora aqui um paralelo entre o que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, em Washington, nos Estados Unidos, e o que está acontecendo agora, nesse 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O que a gente pode dizer que é semelhante e, é mais importante ainda, as diferenças do que aconteceu lá e do que está acontecendo aqui no Brasil? Pois é, Eric, a semelhança e o paralelo ele é inevitável, exatos 2 anos, 2 dias depois daqueles vergonhosos acontecimentos no coração da cena política dos Estados Unidos, quando uma turba invadiu o Capitólio, que fazia uma sessão conjunta do Congresso para a certificação da vitória de Joe Biden na eleição em que derrotou Donald Trump, que tentava a reeleição. Esse paralelo ele é muito óbvio. Diferente, a gente pode dizer, é o jeito como foi tratado pelas autoridades ali, porque algumas horas depois do que
ninguém achava que fosse acontecer naquele momento nos Estados Unidos, o controle sobre o prédio público ali do Congresso americano havia sido retomado. O que está acontecendo aqui em Brasília é que o ataque foi não apenas contra o Congresso, que continua sendo ocupado por centenas, ninguém sabe quantos ao certo, desses radicais da extrema-direita brasileira. Aqui foi atacado o Congresso, mas também a Presidência da República, como se fosse um ataque simultâneo ao Capitólio, à Casa Branca e também à Suprema Corte, já que aqui em Brasília o prédio do Supremo Tribunal Federal também foi alvo desses vândalos, desses terroristas, dá para chamar assim, porque é terrorismo político que eles estão fazendo, com faixas pedindo intervenção federal. 2 anos depois, lá nos Estados Unidos, aquele que é visto como o grande líder daquela sublevação, daquele ataque à política e, portanto, à democracia, Donald Trump, segue solto, enfrentando problemas aqui ali com a justiça, mas sem problemas maiores, a ponto de ter sido votado agora em recente eleição para a presidência da Câmara dos Estados Unidos, onde um grupo de radicais impede a transição natural ali também na Câmara. Mas Trump continua solto e ainda não aceitando a eleição. Aqui no Brasil, a gente tem também quem está por trás do que aconteceu, se for falar em discurso, em atitude, em silêncio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E aqui, como a gente viu nas imagens, Eric, devolvendo para você, a depredação aos prédios públicos, prédios que são de todos os brasileiros, foi muito maior do que lá nos Estados Unidos. Lá, mais de 900 pessoas já foram formalmente indiciadas, 465 se declararam culpadas de terem participado desses atos inaceitáveis numa democracia. Eric. Exatamente, a gente não pode dizer que há apenas uma similaridade, mas também há as suas diferenças, mostrando aqui que a sede da presidência da Suprema Corte foi invadida e também uma diferença gritante na reação das forças de segurança. A gente segue nessa cobertura especial, são 5h25 no horário de Brasília, e agora eu vou chamar o Valdo Cruz, que traz outras informações para a gente, Valdo. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos que estão conosco aqui neste momento. Eric, vamos organizar aqui algumas informações que eu já apurei desde o início dessa crise em Brasília, desse ato de terrorismo por parte de bolsonaristas radicais, né? Primeiro, uma avaliação do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula que houve, no mínimo, uma conivência ou omissão do governo do Distrito Federal. Por que essa avaliação? Porque desde ontem o governo do Distrito Federal estava informado de que 100 ônibus chegaram em Brasília com bolsonaristas radicais, ou seja, mais de 4.000 bolsonaristas radicais chegaram em Brasília e eles já tinham avisado, o governo já tinha informação de inteligência de que eles haviam mudado a sua estratégia. Em vez de ficarem à frente dos quartéis, né, do quartel, do QG do Exército em Brasília, eles iriam ocupar o Congresso Nacional, iriam invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio Planalto. Essa informação já era de